Olá meu povo, graça e paz, pastor Ricardo Kern, mais um vídeo do canal Na Ponta do Altar. Hoje eu quero falar de um tema atual, o conflito entre israelenses e palestinos que acontece no Oriente Médio. Por que há décadas existem esses conflitos pesados, estas guerras que parecem não ter fim? Quem são os palestinos? De onde eles surgiram? Por que aquela terra é chamada hoje de Terra da Palestina? Então, eu quero trazer uma história bíblica, um histórico bíblico e também contemporâneo, para que nós venhamos entender por que esses conflitos acontecem e por que esta briga constante entre Israel, israelenses e palestinos naquela região. Maravilha? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá para mais um estudo! Para entendermos por que os israelenses eles brigam de forma muito vigorosa por aquela região, entrando em combates constantes com o povo palestino e juntamente com o povo árabe, nós precisamos ir na Bíblia Sagrada, que é o primeiro relato sobre essa terra. No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 15, Deus tem um diálogo com Abraão e ele diz para Abraão: Abraão, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Do lugar onde você está, toda esta região eu vou dar para você e para seus descendentes para sempre. Isso está relatado na Bíblia Sagrada. Muitos pensam que a Bíblia Sagrada é apenas um livro religioso. De forma alguma. A Bíblia Sagrada é o livro da história de Deus com o homem e é confirmada isso por arqueólogos e historiadores. Mas quando nós olhamos, Abraão também tinha um outro descendente, que foi Ismael. Na realidade, Ismael era até o primogênito de Abraão. Se nós olharmos o mapa, nós vamos ver que todos esses territórios aí, olha quantos são de árabes. Deus cumpriu a promessa para com Ismael e os seus descendentes foram muito numerosos. Mas essa terra especialmente, ou seja, a terra que hoje nós conhecemos, Estado de Israel e alguns campos de refugiados ali da Palestina, Deus deu para Abraão. E nós entendemos que o povo de Israel não cresceu tanto da forma que Deus havia falado, não porque Deus não cumpriu a promessa dele, mas porque várias vezes o povo de Israel desobedeceu a Deus, sendo várias vezes na história exterminados, perseguidos e expulsos da sua terra. Muitos povos e impérios dominaram aquela região do Oriente Médio, que é conhecido como Terra de Canaã. No ano 70 depois de Cristo, eu quero agora dar um pulo na história. Nós conhecemos todo esse relato aí do povo de Abraão, da história dos judeus. Se você não conhece, é só você assistir alguns vídeos que eu coloquei sobre judeus e árabes que você vai compreender essa história. Mas agora eu quero dar um pulo lá para o ano 70 depois de Cristo. Vai ser levantada ali uma revolta dos judeus contra o Império Romano. E agora o Império Romano vai destruir completamente a cidade de Jerusalém e também o templo dos judeus. E esses judeus, 62 anos depois, vão organizar outra revolta através de um líder judeu chamado Simão Bar Coba. Novamente, Roma vai invadir a Judéia e vai ali matar cerca de 580 mil judeus. É um completo extermínio de judeus. Os judeus que restaram, muitos foram vendidos como escravos e dezenas de milhares partiram para outras terras, para várias partes do mundo, provocando aí a grande e conhecida diáspora judaica. Algo que é profetizado na palavra de Deus, onde está lá em Deuteronômio que Deus fala para os israelitas: se vocês desobedecerem os meus estatutos e quebrarem a minha aliança, vocês vão ser dispersos por todo mundo, vão ser perseguidos e odiados. Então, o povo de Israel sempre foi um povo muito perseguido por várias nações, não porque Deus permitia isso por sua vontade, é porque o povo quebrava a sua aliança com Deus. Mas vamos voltar aí para o ano 132 depois de Cristo, quando essa revolta ela chega ao final com a expulsão de praticamente todos os judeus da terra da Judéia. O imperador Adriano, com a intenção de apagar, de extinguir completamente a memória dos judeus da terra, muda o nome para Síria-Palestina. Olha o nome Palestina aparecendo pela primeira vez na história. Com isso, por muitos anos, aquela terra ficou sendo conhecida como Palestina.
Em 622 d.C., vai surgir um homem na história chamado Maomé. Maomé vai criar a religião do Islã e vai unificar todos os árabes debaixo dessa nova crença. Com isso, o islamismo vai se expandir pela África, pelo Oriente Médio e também por algumas partes da Ásia. Com o crescimento do islamismo, vai também aparecer na história o Império Turco-Otomano. Esse império vai dominar toda aquela região, inclusive a Judéia, tornando cada vez mais difícil a permanência de judeus naquela região. Os judeus na Europa agora estão sofrendo uma perseguição, ou seja, o antissemitismo cresce. É o ódio, a perseguição e a discriminação contra os judeus, cumprindo-se a palavra de Deus que ele já havia relatado lá no livro de Deuteronômio. É muito importante nós dizermos isso, por quê? Porque a Bíblia, ela vai remontando a cada dia a história, principalmente a história do povo judeu. Até que em 1890, alguns judeus com aquele espírito nacionalista vai criar outro movimento para poder defender os judeus e para poder também eles saírem dessa perseguição que era muito grande na Europa. Vai ser criado o movimento sionismo, mais ou menos ali no ano de 1890. Este movimento vai ganhar força e muitos judeus vão começar a comprar terras no território da Judéia novamente. Vão começar a voltar para a sua terra. Isso é chamado de sionismo, ou seja, a criação de um Estado judeu na Palestina. Esse era o ideal do movimento sionista. Em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, onde os países europeus vão enfrentar o Império Turco-Otomano e vão destituí-lo do poder e vão agora tomar posse daquela região e vai ser dividida entre franceses e ingleses. E os ingleses da Grã-Bretanha vão agora tomar posse e vão ser os detentores da região da Judéia, ou seja, da Palestina. Agora são os ingleses que estão ali com o domínio daquela região, já que o Império Turco-Otomano caiu na Primeira Guerra Mundial. Alguns anos vão se passar e a Inglaterra agora, com a Declaração de Balfour, ela tem a intenção de dividir aquele território em duas áreas, uma área para judeus e uma área para palestinos. Mas isso não foi adiante porque inicia no ano de 1939 a Segunda Guerra Mundial. E nesta Segunda Guerra Mundial, o nazismo vai exterminar mais de 6 milhões de judeus na Europa. Então foi um dos maiores extermínios de pessoas que já aconteceu na história da humanidade. Mais de 6 milhões de judeus em apenas 6 anos foram exterminados de forma cruel. Em 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, vai ser criada a Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU. Muitas discussões foram colocadas na mesa, até que no dia 14 de maio de 1948, o líder judeu David Ben-Gurion vai declarar a criação do Estado judeu na Palestina. Os árabes, incomodados e insatisfeitos com essa decisão, vai criar uma coalizão de países encabeçada pelo Egito, vão um dia após a criação do Estado judeu invadir ali a região e tentar expulsar os judeus que já estavam ali para evitar que o movimento sionismo se fortalecesse e os judeus se estabelecessem na região da Palestina. Mas já havia judeus ali o suficiente para enfrentar esta coalizão e colocando sobre os árabes uma grande derrota. Muitos conflitos vão acontecer entre o ano de 1949, onde terminou a Guerra da Independência, e o ano de 1967. Esse ano de 1967 foi um ano muito importante para o estabelecimento de Israel naquela região e se fortalecendo como nação. Então, sobre esse assunto, eu quero falar no segundo vídeo desta série aqui, Guerra entre Israelenses e Palestinos, que vai culminar nos dias de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, acompanhe a sequência dele para você entender por que israelenses e palestinos lutam de forma fervorosa por aquela terra. Maravilha? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, deixe o seu like, o seu comentário e também se inscreva no canal. Maravilha? Um grande abraço, um beijo no coração, você está na ponta do altar.